Mais uma live dessa semana intensa. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que estiver assistindo o replay, hoje nós vamos falar sobre laser e cremes dentais em 1 hora. Vamos ver se isso é possível, né? Vamos ver se tudo isso vai dar certo. E não teria como eu falar desse assunto se eu não chamasse... Vamos ver se agora dá para ouvir. Se eu não chamasse a rainha para falar sobre isso. Então, para quem for assistir esse replay, nós vamos falar sobre cremes dentais, sobre laser em 1 hora, se a gente focar em falar só isso, né? Porque a minha convidada gosta de falar bastante. Mas boa noite. Aí hoje eu trouxe uma convidada especialista. Coitada, ela vai tá me matando que ela vai ter que trabalhar hoje. É bullying, né? Calma Bullying, que eu não te apresentei ainda. bullying ao vivo ela tá fazendo. Brincadeira. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Oh, eu nem te apresentei ainda. Eu ia falar que é a pessoa bem criada, nos mais requintes aqui de Higienópolis, a pessoa que fala aí para sensibilidade dentinária, meu. Não tinha como a Socorro. gente não. Gente, nós Ai, duas, mano, você você tem deve estar. certeza? Tem certeza que você vai me chamar pra live? Você vai ter. Nossa, você deve estar pensando assim até hoje. O que eu fiz para merecer isso? Maldito dia que eu escutei o professor Paulo Vinícius Soares. Ai, O que gente, você maldito escutou? dia. Você escutou? Falou, vai lá. Vai, pelo amor de Deus, Ana Cecília, aceita essa mulher aí, fica com ela aí, não devolve. Foi isso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que ele fez, viu? Ele meio que falou assim: pega que eu não aguento mais, nesse sentido. Não, tô brincando. Não à toa, eu não tinha como falar sobre laser e cremes dentais, mas como uma das maiores autoridades de laser no mundo, né? Que fez eu sofrer bastante no meu doutorado, foram 3 anos e meio que, ó, tô É brincando. sério? Tô brincando, jamais. Hoje eu sempre brinco com o pessoal do doutorado que reclama bastante, eu falo sempre que eu não pude reclamar disso, porque o meu doutorado para mim foi excelente. Tudo que eu precisei, tudo que eu busquei com ele, eu consegui. E uma das coisas que mais facilita um doutorado é sempre o orientador. Então, a escolha de um bom orientador faz toda a diferença quando a gente vai fazer pós-graduação. Então, quem tem interesse em fazer pós-graduação, escolham bem o seu orientador, porque isso faz total diferença. Eu tive sorte na minha caminhada, que eu pude fazer boas escolhas, ainda bem, né? Então, Ana, obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda a esse espaço. A gente poderia falar de mil coisas, e hoje eu fiz uma coisa que você odeia, não ter roteiro. Quem disse que eu odeio não ter Então, roteiro? assim, vamos falar o que der pra falar aqui, a gente vai jogar para falar, porque tem muita coisa. Na verdade, a gente poderia falar sobre muita coisa, né? Tem muita Nossa, coisa em comum, olha o que eu trouxe que a gente legal poderia. pra você, ó. O que é Ó, um isso suco aqui? de limão. Suco Suco de de limão. limão. Falei Imagina. pra Bia, traz o suco pra mim, o suco do dia hoje, ó. Viu? Podemos falar sobre limão, dietas ácidas, hipersensibilidade, laser, cremes dentais, dá para falar sobre tudo, né? Muito, muito tempo. Mas seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nesse humilde espaço durante essa semana e você não tinha como não ser convidada. Então, obrigado por ter aceito o convite, confiar para que você está aqui. Tô brincando, eu não vou fazer bullying com você, tá? Fica tranquilo, a gente vai falar sobre assuntos sérios, tá bom? Aham, tá. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. Não tinha mesmo como eu não estar aqui, vou te falar, porque você sabe o quanto eu te apoio, você me apoia, né? A gente, mais que colegas, friends, né? Então, admiro muito o seu trabalho. E essa semana que você está fazendo é uma semana super importante. Eu sei o quanto ela foi planejada, o quanto ela foi sonhada por você e o quanto você coloca de dedicação, de amor, né, de paixão ali, não só pelo esporte, mas pela odontologia também. Então, parabéns por esse projeto, né? Sabe que você pode contar comigo. Então, estou muito, muito, muito feliz de poder participar hoje aqui. Então, bom demais. Isso aí, dá trabalho, né, fazer isso. Nossa Senhora. Você viu, né? Você Bravo. percebeu. Quando eu te perguntei ontem, eu falei, ontem não, né? Ontem. Segunda, eu falei, aí, como foi? Porque eu assisti, né? Domingo, falei da abertura, que eu achei o máximo a abertura. E aí, você falou, nossa, dá trabalho, né? Porque é diferente, realmente. É. Porque aqui no Instagram a gente tá olhando ali os comentários, tudo certo, né? A gente consegue, a gente já sabe muito bem como fazer isso. Mas quando a gente tá num lançamento, ou quando a gente tá no YouTube, a gente tem que estar prestando atenção, né, nos comentários, a gente tem que estar focado no roteiro, a gente tem, né, uma meta ali, um objetivo de cada dia. Realmente não é fácil. As pessoas que, né, é aquela velha história, né? Só sente quem faz mesmo. E as pessoas acham que é muito glamour, né? É, Mas não. E assim,
assim, eu pensei em fazer algo que não tinha, não existia ainda. Na verdade, hoje a odontologia do esporte, ela é muito além de protetor bucal. Então, não tinha como eu não trazer outros temas que complementam a prática clínica. E eu acho que o laser, ele é muito parecido com a odontologia do esporte nisso, porque ele se encaixa em todas as áreas de atuações dos dentistas. E a odontologia do esporte é a mesma coisa. Então, você pode ser um implantodontista com visão esportiva, você pode ser um ortodontista com visão esportiva, e o laser é a mesma coisa. Você encaixa o laser dentro das aplicações dele no nosso dia a dia. Mas para poder alinhar todo mundo, sim, Ana, eu queria que você explicasse, porque às vezes tem gente que realmente não sabe o que é o laser, na verdade, né? E quais são as funções do laser, por que o dentista deveria ter um laser no consultório, para a gente começar a abordar esse assunto e chegar no paciente atleta. Vamos lá. Bom, eu concordo com você, né? Que o laser é para todas as especialidades, assim como a odontologia do esporte. Então, qualquer especialidade que vai pegar um paciente que pratica algum tipo de esporte, a gente não fala mais, né? Antigamente eu lembro de falar muito do atleta, mas hoje, né, uma pessoa como eu, por exemplo, que não faz tanto esporte, mas que pratica algum tipo de exercício, vai estar sentado na sua cadeira, não no seu dia a dia ali. E a gente está vendo cada vez mais, né, a influência do estilo de vida dessas pessoas no paciente, né? E o esporte tem ali um impacto bem importante. E para o laser é a mesma coisa. Então a gente vai poder utilizar, eu sou da dentista, você também, mas a gente vê que não só a gente amplia, né, a quantidade de procedimentos que a gente faz, mas que realmente vai para todas as especialidades. Se a gente falar de laser como o que o CFO coloca? O laser não é uma especialidade, mas o laser é uma prática integrativa complementar da saúde, né? Hoje existem uns cursos de habilitação, os cursos de imersão, né, para formar o dentista, porque assim como a odontologia do esporte, existem pouquíssimas universidades que colocam, né, o tema ali já na graduação. Então a gente vê que as pessoas precisam ir além, né? Então a gente, né, você veio de uma formação ali da sua pós-graduação, eu também da minha pós-graduação, de uma escola da FOUSP que já dava essa informação para o nosso aluno de graduação, mas não são todas, né? Então a gente precisa bater muito nessa tecla aí. Eu acho que da mesma forma que você tenta democratizar, né? Eu sempre conto essa história, que um dia me falaram que eu democratizo o uso do laser, que eu tento popularizar o uso do laser, que o laser não é para todo mundo. Mas eu acabei de sair de uma live em que eu mostro os benefícios de você utilizar o laser, vão além, né, de você dar analgesia, ou modular o processo inflamatório, ou reparar um tecido. Então vai muito mais do que isso, né? Eu estou preparando a aula aqui do Bridges, estou tentando fazer uma aula diferente, porque eu vejo que é um público que me conhece já, e eu falo, putz, de novo, né? Eu vou falar sobre laser, e eu tenho aí já posso chamar um grupo ou uma comunidade muito forte, que foi influenciado, e eu coloco meia culpa ali de usar o laser. E eu sempre falei que o laser é um diferencial. Só que eu vou mudar um pouco esse discurso, né? Não é mais o seu diferencial. Você tem a obrigação hoje de ter pelo menos um laser de baixa potência dentro do seu consultório. E como eu falei, vai além de você ter benefício ali de facilitar algumas coisas, os procedimentos, e eu tô falando de laser de alta potência, na hora que a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, na hora que eu não preciso de uma anestesia, na hora que eu não tenho sangramento e por isso eu faço mais rápido, né? Eu acompanho muito o Eduardo fazendo biópsia. Hoje acho que eu tô super preparada para fazer qualquer tipo de remoção de tecido, né? Então eu ampliei ali as possibilidades que eu tenho para oferecer para o meu paciente dentro do consultório e ainda dou o benefício dele ter pós-operatórios confortáveis, mais previsíveis, né? Eu acho que eu nunca tive nenhum caso de intercorrência de nenhuma frenectomia, seja em bebês, em crianças, em adultos, idosos, que tenham falado, puxa, eu tive algum problema. Eu não me senti bem, eu precisei de medicação. Nunca. Seja com laser de diodo de alta, com laser de hérbio, tá? Mas, olha lá, a Ju já tá querendo Gemini. Eu falei, Ju, tô sentindo que ela tá namorando o Gemini. Gemini, por exemplo, tá entrando no mercado brasileiro com uma força incrível. O sucesso que a gente tá vendo, porque é um mercado muito aberto. Porque as pessoas já tomaram consciência. Então não é mais assim, Ju, você lá em BH vai comprar um Gemini, vai ter lá no seu consultório, ele não é mais o seu diferencial. Claro que você vai usá-lo como diferencial para você fazer uma comunicação em rede social, que você tem algo a mais aí no seu consultório. Mas hoje, por exemplo, eu sei que a Ju já faz curso, está fazendo curso comigo, já participou de imersão presencial, mas ela já usa o laser de baixa. E para mim, assim, o equipamento vai ser tão necessário quanto você ter um bom fotopolimerizador, tá? Dentro do seu consultório. Então, laser de baixa não tem justificativa nenhuma. Quando você pega o valor de um baixa, ele é metade de um Granvalo ou de um Valuex, vai. Vamos pensar no Valuex, que é mais caro, é metade do valor. Metade da Exato. consulta. O custo-benefício do laser, né? Porque ele não.
Você usa ele para, assim, quantas indicações ele tem hoje, que você já disse que você já contou, Ana? Então, eu tenho no meu celular é que eu tenho um bloco de notas, né? Eu já coloquei 80, né? Tava com São 80 79. indicações, ou seja, não tem como você não usar ele todo dia. Isso porque eu não coloquei áreas fora da odontologia que eu posso pegar o laser aqui, pôr dentro da minha bolsa e trazer para casa para cuidar da minha família, sabe? Não, sim, Né? exato. Tirando esse sentido, vamos pensar como dentista, né? A gente vai Por colocar. exemplo, quando eu fiz cirurgia do meu joelho, eu usei laser no processo, no pós-operatório, né? Mas óbvio que a gente, como dentista, não poderia oferecer isso para o paciente, óbvio. Mas Sim, dentro mas da questão do aparelho estomatognático, eu vejo esse muito indicativo para atleta, porque atleta, por exemplo, é um paciente de grupo de risco para disfunção temporomandibular. Então, um laser indicado, né? Então, laser de baixa é indicado. super. Aftas geralmente recorrentes, herpes, por exemplo. Então, tudo isso, né, você pode usar o laser de baixa. Hipersensibilidade dentinária, sensibilidade pós-operatória, analgesia, né? A Todas essas própria características que o laser tem. doença periodontal que o atleta pode ter, que pode trazer baixa de rendimento, né, para o atleta, você consegue muitas vezes controlar. Falo que laser ele não trata, ele não vai tratar a doença periodontal, ele não trata uma disfunção temporomandibular, ele não trata hipersensibilidade, mas, né, a gente consegue controlar muito e junto com a odontologia que a gente conhece, por isso que eu falo que laser é sempre complementar ao que a gente vai fazer. Porque tudo bem. Você estava conversando com o atleta que tem dor, que está relatando para você que algo está incomodando porque ele está acordando com dor ou porque durante o dia ele está treinando, está apertando aqui. A gente sabe que a dieta do atleta é uma dieta ácida e aí tem vários fatores ali. Eu não estou tratando a hipersensibilidade dele, porque eu preciso mexer em todo o estilo de vida dele. Eu não estou tratando a disfunção temporomandibular dele, mas eu estou trazendo um alívio, um conforto, né? E ele acaba participando mais do nosso tratamento, porque ele consegue É exatamente isso, não. Por exemplo, o Falcão, na época do Falcão, que é um jogador muito famoso de futsal, um dos grandes jogadores do mundo, antes de uma final ele teve uma paralisia, por questão de estresse. não, a Ele patologia jogou com a metade pode falar. do olho paralisado e depois ele teve que fazer tratamento e você pode utilizar o laser, na verdade, né? Então, hoje, assim, pelo custo-benefício que você tem do laser, ele não é um material, não é um produto caro, porque Não, ele é longevo, ele dura muito e ele se sim. aplica todo dia. Não é uma coisa que você vai usar algo pontual, não. O tempo inteiro você pode estar usando. E quando você começa a atender pacientes, atletas amadores e profissionais, você percebe que, rotineiramente, ele tem tudo isso que a gente acabou de falar. Ele vai estar com dor muscular. Você pode usar hoje laser para estímulo de glândula salivar, dependendo do seu diagnóstico. Né? Então, a própria hipersensibilidade, que é muito comum. Né? Então, a gente tem isso inserido no protocolo de dessensibilização. Presença de herpes. Então, você pode atuar nas várias fases da herpes, inclusive na prevenção da manifestação. Própria disfunção, não que seja um tratamento, mas ele entra como uma ferramenta e acelera esse processo de cicatrização. Ele dá esse conforto que você falou para o paciente, né? Essa analgesia. Então, ele combate tem toda essa flora microbiana que tem, né, através da terapia fotodinâmica. Então, assim, você olha para o laser de baixa, não tem como você não ter ele hoje. Né? Efetivamente, realmente, para o dia a dia, é algo que, se o dentista não tem, ele já fica aquém de quem já tem pelo menos o laser, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Por isso que eu tô falando, não é mais o seu diferencial, é já quase uma. Não sei se falar obrigação vai ser muito forte, sabe? Mas eu acho que hoje todo dentista deveria estar preparado, pelo menos, para fazer o uso do laser de baixa potência. Acho que Eu, eu vejo como se fosse não tem como você hoje, dentista, você ter um foto de baixa qualidade, por exemplo. Você pode ter um foto intermediário, isso. um foto ultra power. Mas É. eu vejo o laser como assim, no mínimo você tá ali na média para cima. Você vai fazer uma restauração com foto ruim, você sabe que você tá pegando um serviço péssimo, porque, né, E a nesse gente, sentido. e a gente, assim como foto, a gente tem tantas opções, né, de compra hoje, né, no mercado e também opções de cursos. A gente tem muitos grupos de pesquisa, a gente tem muitas possibilidades que não justifica mais, né? Eu coloco alguns paradigmas assim, tentando quebrar alguns para o laser do tipo, laser é caro, laser é difícil de aprender, laser não vale a pena, eu já faço uma odontologia de alta qualidade, eu já tenho resultados bons. Cara, não justifica mais. Então, o laser hoje ele e eu tô vendo, na verdade, assim como a Ju tinha colocado aqui, que as pessoas estão
indo para outro nível, né? Estão subindo aí para o laser de alta, o que é muito bacana. E cada vez mais a gente no mercado brasileiro receber esses equipamentos é algo fantástico. E a Ultradent chega com equipamento, eu tenho certeza que tem outras empresas aí que vão chegar também com ótimos equipamentos. E aí, com isso, né, a gente vai ter, diminui valor, a gente vai aumentar a concorrência, e é tudo bom para nós. Então, se eu comecei a trabalhar com laser há 24 anos, né? Faz a conta aí, né? Mas 24 anos lá, quando eu me formei, exatamente meu tempo de formado, tudo bem, pode me chamar, eu sou muito mais velha que você, né? Tem Mas vai que começar, eu já tô olhando para você, já te conheço, eu sei que você ia falar alguma coisa, tá? Mas eu vi muitas fases assim do laser, né? Hoje até quando eu falo isso, parece o meu ex-orientador, né? Que a gente sempre brincou e falou, nossa, ele adora contar história. A gente tá ficando muito parecido, né? Porque eu vi muita coisa mesmo do laser. Eu vi quando as pessoas realmente não usavam. Eu vi o laser lá na FOP, quando eu era aluna de graduação, o laser que custava da DMC, que era grande, uma caixa, e custava 20 mil reais. Hoje o mesmo equipamento está 5, né? E Exato. portátil cada vez menor. Então, cada vez mais a gente vai ver uma evolução aí que é incrível, né? Só que a necessidade eu preciso treinar. Eu não posso usar receita de bolo. Eu não posso usar o manual do fabricante, né? Eu não posso usar de qualquer jeito. Eu tenho como manter esse equipamento, como você falou, para ele ter longevidade. Eu tenho uma manutenção. Então, existe um treinamento. Eu preciso entender o que é a luz do laser. Eu preciso entender qual que é o objetivo da minha irradiação. Senão a gente também se perde aí no caminho. E que eu já escutei muitas pessoas, não funcionou. Por que não funcionou? Você usou o protocolo errado. Porque você usou de uma forma errada, né? Então, Isso é o mais comum, né? Isso é o mais comum, né, Ana? Porque muito. eu acho que, assim, é muito característica de comportamento humano. Em vez dele necessariamente, assim, estudar para entender um pouco dessa ferramenta, ele vai deixando passar, não, tá tudo certo aqui no meu consultório, eu não vou mexer. Mas hoje, gente, a evolução do conhecimento ela é muito rápida, novas tecnologias, isso vai ser uma frequência de novas tecnologias estarem inseridas no mercado, assim como, por exemplo, a odontologia digital. São coisas que, na verdade, vêm para agregar o seu atendimento. Na verdade, para deixar ele melhor ainda, não é algo que, se for que é para atrapalhar, né? Então, o dentista que ele tem essa visão, ele já tem que observar o laser como algo que ele já tem que almejar ter no consultório, para melhorar ainda mais o procedimento que ele já realiza, o serviço que ele já oferece. É nesse sentido que a gente defende essas tecnologias, não é algo à toa. A gente está falando assim de algo que não tem validade científica, que ainda assim tem até hoje, tem dentistas que perguntam assim, realmente o laser funciona? Então, se você jogar na literatura, né, se for lá no PubMed, tem trocentos. E assim, falando do esporte, gente, dentro da fisioterapia, fonoaudiologia, fisiologia, eles usam laser à beça para recuperação de analgesia, o processo anti-inflamatório, né? Se funciona para eles, não vai funcionar para odontologia, né? Eu sempre lembro de você quando eu participo de uma reunião com o pessoal da Zina Medical, que é quem produz o laser, né, da Ultradent, são as pessoas que fazem o laser o Gemini. E nesse grupo tem eu e a Manuela, né, Martins, lá do Rio Grande do Sul, tem uma higienista, que nos Estados Unidos o higienista usa muito laser, ele usa até o laser de alta potência, ele é treinado e pode utilizar. E tem dentistas clínicos e tem um dentista que trabalha com odontologia do esporte e ele junto com o fisioterapeuta fazendo um trabalho com o Gemini, com a ponta maior de 25 milímetros, mostrando na panturrilha do atleta ali, incrível a recuperação, e ele mostra os gráficos pra gente, que é algo assim que a gente fala, nossa senhora, né? Então, é fantástico. Eu vi o Ananias tinha colocado, já usei na minha gata. Gente, na veterinária, laser de baixa hoje tá entrando com uma força, né? Tá entrando não, né? Já é utilizado. Imagina que eu dava um curso lá no Lelo que era para profissionais da área da saúde. O que teve de veterinário que passou por lá, né? De médicos veterinários, tricologistas, pessoas que mexem no cabelo. Então, assim, as áreas hoje, né? Enfermeiros, nossa, enfermagem usa demais. Fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Então, assim, a odontologia não pode ficar para trás, Exato. né? Então, isso que a gente precisa, dentro dos 416 mil dentistas habilitados em laser pelo CFO, são menos de 3 mil. Não é possível. Bora, gente, vamos estudar laser aí, vamos colocar o laser no dia a dia. E eu adoro quando eu escuto, nossa, mas é bom mesmo, né? Parece um milagre, parece mágica. Falar, meu Deus do Não, céu, não é Iana, nada. só aproveitando o seu gancho, você vê, dos 415 mil dentistas, nós temos 44 especialistas em odontologia de esporte. Uhum, Então, você vê, você tem uma demanda muito grande, tem uma quantidade de dentistas formados, uhum, e hoje, até hoje, a especialidade que é mais realizada por eles é ortoimplante, agora Hoff, né? exato. Então,
Você vê que tem muita dentista ainda que vai em efeito manada, que às vezes o simples, o básico, você tem um laser, oferecer uma boa restauração, sensibilidade pós-operatória, controlar a hipersensibilidade do seu paciente, acelerar o processo de cicatrização da afta, é o que o seu paciente quer. E às vezes tem gente que não consegue oferecer, né? E eu vou te dar 2 pontos polêmicos, Ana, que eu não teria como te trazer aqui se eu não me responder de polêmico falando de laser. Ixi, Primeiro lá dele, vem. clareamento a laser, existe ou não existe? Queria que você desse essa sua visão. E o ILIB, porque eu vejo isso muito até dentro da própria odontologia do esporte, dentro da odontologia e da odontologia do esporte. Então, eu queria que você me desse a sua visão de pesquisadora, de estudiosa dentro dessa área. Eu já ia começar a falar para você, vou dar uma visão da ciência, vou dar uma visão do que a gente tem de evidência para fazer um ILIB ou um clareamento com laser dentro do nosso consultório. Primeiro, clareamento. Clareamento com laser não existe. Na verdade, existe quando você utiliza um laser de alta potência, que não faz o mínimo sentido quando a gente utiliza um laser de diodo, ou eu já vi apresentações de dentistas fazendo uso do laser de hérbio no clareamento. Não faz o mínimo sentido. Quando a gente coloca os dentes em risco, aumentando a temperatura, tá? Então, é a gente voltar no tempo, mas voltar muito. Quando se utilizava instrumento aquecido para fazer clareamento, e já sabemos o quanto isso é prejudicial, né, para o elemento dental. Ok. Então, assim, o clareamento é realizado com LED. Existem vários tipos de LED. Hoje a gente está vendo aí uma febre do violeta, né? E será que ele funciona? Será que não funciona? Tem muitos grupos de pesquisa excelentes trabalhando. Você está aqui o grupo do professor André Brizo, lá em Araçatuba, da Vanessa Cavalli, lá em Piracicaba, do Matheus, que agora está aqui na Unip, aqui em São Paulo. Então, assim, a gente tem vários trabalhos. E nenhum, até o momento, o professor Carlos França, em São Paulo também, nenhum até o momento mostrou resultados que falem, poxa, vale a pena a gente colocar a luz, porque eu vou ter não só ganho de tempo, ou mesmo de efetividade, ou melhora do clareamento, redução de sensibilidade e todas as vantagens que a gente gostaria que o clareamento tivesse e que eu tenho todas essas vantagens quando eu utilizo um gel de boa procedência sem luz. Então, por que eu preciso investir no equipamento que vai ter praticamente um custo muito próximo a um laser de baixa potência? Vou ter mais um equipamento para realizar no consultório se eu tenho um aumento de temperatura, eu ainda não tenho. Ganha 5 minutos de tempo na cadeira, 10 minutos, porque a reação de oxi-redução ela é acelerada. Será? E aí eu vou lembrar sempre, né, de um meu grande amigo, queridíssimo Renato Mioto, que sempre fala essa frase e eu vou sempre repetir também. Qual é o custo biológico de tudo isso? De um procedimento que você não vai fazer uma vez na sua vida. Você vai fazer algumas vezes e aí é o que ele fala da importância do diagnóstico, da gente observar a idade de todos os dentes, cada um tem uma alteração diferente da outra. Hoje, pensando na oclusão do paciente, pensando em tudo aí que a gente já falou, né, de dieta, de estilo de vida, de apertamento, enfim, vai ter alteração diferente. Então, será que compensa eu colocar luz quando eu vou ter o mesmo resultado? Quando eu vou ganhar talvez 10 minutos de cadeira porque vai ser mais rápido e o custo posso causar alguma coisa no paciente, causar mais sensibilidade, tudo que a gente não quer, causar sensibilidade no paciente. Então, eu não vejo vantagens ainda. Pode ser que um dia, mais à frente, a gente tenha aí muita evidência, muitos trabalhos, né? Hoje, os trabalhos de revisão sistemática do Logércio, do Alessandro Logércio, da Alessandra Reis, mostram que não há evidência nenhuma para a gente usar a luz. A gente vai usar. Aí eu vou falar, daí, putz, vamos ter que, vamos fazer. Vou Porque comprar o equipamento lá é que muitos, assim, né, Ana, eles, alguns resultados na literatura, às vezes fala que você teria que fazer com muitas sessões de frequência no consultório, então começa a encarecer muita coisa. Vai chegar um momento que eles talvez descubram um protocolo que funcione, que seja replicável clinicamente. Essa é a questão. Hoje, Descobrir que hoje os clareia através trabalhos. de LED violeta, mas você precisar de 20 sessões para clarear o dente, Primeiro, já caiu por terra a história de não precisar de gel, tá? Pro violeta, porque inicialmente eu participei de aulas de pessoas que propagavam que vamos usar sem gel. E quando a gente questionava, mas por que eu vou usar sem gel, eu não sabia responder. E quando a gente fala do gel, e os trabalhos hoje, por exemplo, do France, do André Brizo, da Vanessa, eles trabalham com concentrações diferentes. A gente ainda não chegou numa concentração ideal para chegar numa efetividade de quando a gente utiliza sem a luz. Então, gente, não há motivo nenhum hoje, não há justificativa, né? Eu acho que é uma justificativa muito comercial do uso do LED violeta. Né? Quando eu conto sempre, meu Instagram bombou no dia em que eu falei, não existe clareamento a laser. Eu
falar a laser. Não gosto nem de cirurgia a laser, né? Cirurgia com laser de alta potência, enfim, né? Desabafo. Não, não, mas é porque realmente ainda tem muita gente que acredita, e na verdade tem gente que fala assim: ah, eu sei que não funciona, mas eu quero vender assim, porque às vezes o paciente procura. Então, o dentista tem que tomar cuidado com isso, porque senão você se equipara às mesmas pessoas, por exemplo, que falam hoje que você não pode ter um dente tratado redondonticamente na cavidade bucal, porque é como se fosse um tecido morto. Então, assim, você tem que explicar para o paciente por que que não é clareamento a laser, que todos os clareamentos a laser que um dia ele acha que ele já fez, não era laser. É um processo educacional. Então, se você Exatamente. continua mantendo essa mentira, você se equipara às mesmas pessoas que dissipam fake news por aí e não Isso. ajuda em nada a odontologia, né? Isso. Então é a hora da gente quebrar isso e educar o nosso paciente de que não há necessidade da luz. E como que eu vou educar meu paciente? Gente, é informação, é falando, não utilizo a luz, porque hoje a literatura mostra que não há necessidade. Eu vou utilizar em você um gel excelente, né, que vai trazer um resultado para você com menos sensibilidade, com menos a possibilidade de algum tipo de injúria, do que utilizar uma luz que não tem evidência mais, né? Então, Isso. E o Ilibiana? ILIB da mesma forma, ILIB ainda vejo o potencial do ILIB, tá? Eu acho que a gente está falando de uma técnica, para quem não sabe o que é ILIB, é a irradiação intravascular, né? A gente utilizar o laser de baixa potência na artéria radial ou nas glândulas submandibulares, ou carótida, em que a gente vai fazer a irradiação das células sanguíneas para aumentar o metabolismo, aumentar a produção aí de oxigênio e a gente ter respostas mais rápidas do paciente, poder aumentar a imunidade. E aí, quantos trabalhos eu tenho na literatura? 8. Ó, olhei faz umas 2 semanas, 8. Gosto muito do Léo, né? Do Léo que trabalha muito com evidência, e ele já fez posts, já colocou stories, e ele fala como que é delírio coletivo. E eu acho o máximo quando ele fala do delírio coletivo, porque realmente, eu vejo muito comercial ainda. A gente não tem protocolo, a gente não tem individualização. 8 trabalhos diferentes que não são trabalhos randomizados, duplos cegos, com grupo controle. São trabalhos, muitas vezes, de casos clínicos, né, com patologias completamente diferentes e nem sempre ligados à odontologia. E a gente está entrando numa área que muitas vezes não é nossa, né? A gente está falando aqui que laser é cabeça e pescoço. A gente está colocando e aí, qual que é o protocolo que eu uso para mim, que sou muito mais alta que você, entendeu? Eu posso ter um retorno venoso completamente diferente do seu, como que a gente vai saber isso? Que eu preciso de 15 minutos e você de meia hora, ou ao contrário? Como que a gente vai saber? Então ainda é muito empírico, né? E tem algum tipo de alteração sanguínea? Existe sim, existe. É comprovado, o professor Nivaldo Parisotto hoje é um fisioterapeuta que trabalha com laser há muitos anos, ele está trabalhando e mostrando que existe também um efeito placebo muito importante, ou seja, né? O ILIB tem um potencial, eu não sei se vai ser junto com uma equipe de enfermagem, dentistas trabalhando com enfermeiros, com uma equipe multiprofissional, com médicos. Agora, imagina que o laser demorou muito tempo, laser aí para prevenção de mucosite oral, para trauma, para entrar dentro dos hospitais, e eu tenho aqui, né, um exemplo que é o Edu, que trabalhou durante muitos anos, o sírio-libanês, e construiu um departamento de medicina bucal, levando não só o laser, claro, levando a odontologia hospitalar, mas o laser de uma forma com um impacto muito grande ali para todas as especialidades médicas. E eu me lembro muito até do próprio pediatra das minhas filhas, né? Foi a época exatamente que a Isabel nasceu, a nossa filha mais velha, foi a época em que eu comecei, então o Edu entrou no Sírio e eu comecei a falar do laser para o Alessandro. E o Alessandro nunca acreditava. Imagina, o Alessandro, nossa, laser, laser. Hoje é uma pessoa que recomenda, que gosta, que sabe, que já usou no próprio filho, entendeu? Então, assim, agora imagina eu chegar agora com o ILIB, sem evidência nenhuma. Eles vão mandar correr. Vai falar, minha filha, tenha dó, né? Menos, né? Menos. Exato. Então, Basta. vou falar para vocês que, assim, eu vi terapia fotodinâmica nascer. Eu vi a terapia fotodinâmica, eu lembro muito do Agnaldo, da Marta, da Silvia, trabalhando com terapia fotodinâmica, chegando nas concentrações ideais do azoto de metileno, chegando no próprio azoto de metileno, e eu vi a terapia fotodinâmica sendo ainda banalizada. E ela cresceu de uma forma com muita evidência, com muito trabalho sério, com muitos grupos de pesquisa, mas levou tempo, né? Para a gente chegar principalmente à individualização de protocolo. Então, me vem falar que o ILIB é a salvação, porque a gente está vendo aqui em São Paulo, pelo menos, salão de beleza colocando ILIB no povo que está fazendo tintura no cabelo, tá?
O pessoal Então, tem que tomar cuidado, né? Cuidado com modismos, assim, nesse sentido, sem ainda ter tanta evidência suficiente para você falar. E geralmente isso vai ter que ser evidenciado para algum tipo específico, um perfil de público ainda, provavelmente vai começar assim primeiro, e depois que você vai ampliando isso para um espectro tão grande como é a população em si, né? Então tem que tomar cuidado. exato. Eu acho interessante essa live assim, de hoje, né? A gente falou de várias coisas no início, mas falar de laser e cremes dentais, porque é muito o que a gente acredita, né? Tanto que quando a gente foi fazer a nossa atualização de dentística, a gente não queria falar só sobre dente, assim, só sobre restauração. A gente queria ampliar a visão, e é isso que é uma coisa que a gente gosta aqui na São Paulo, que a gente fala de todos os assuntos, porque a gente entende que o dentista ele precisa, não que ele vá atuar, mas ele precisa saber que existe como conduzir, ou pelo menos encaminhar, como que ele vai falar para o paciente, como que ele vai apresentar, explicar. Por isso que a nossa atualização aqui, a gente aborda diversos assuntos, para o dentista ele sair com uma visão global. Ele entender que aquele paciente ele tem individualidades e que ele precisa aprender um pouquinho de cada para poder conduzir esse paciente da melhor maneira. Além do laser que a gente fala, a gente também tem sobre cremes dentais, que hoje, eu acho que nesses últimos anos também, deu uma guinada em relação ao interesse. Eu acho que talvez a prevenção, né? A prevenção cresceu muito. E cremes dentais, ele entra na prevenção. Não dá pra gente falar de prevenção com todos, senão, assim, eu tenho que ficar um dia inteiro aqui. Mas hoje, assim, eu percebo que você também visualizou essa necessidade do dentista querer aprender sobre cremes dentais. Eu acho que por isso que surgiu o projeto de vocês, né, do seu, da Mari, da Raquel, e que é algo tão básico, tão óbvio, que é o creme dental, a gente não tinha nada sobre isso. E não era visto na faculdade, e não tinha literatura, assim, um livro, algo mais direcionado. Claro que tinha pesquisa sobre isso. Mas como que você visualizou isso e vendo esse interesse do dentista crescer frente à prevenção e o conhecimento de cremes dentais? Bom, vamos lá. E aí, da mesma forma que odontologia do esporte, que o laser, o creme dental também entra para todo mundo, né? Ou mesmo a própria prevenção. Eu sou uma super, não é nem adepta, mas adoro falar de prevenção. Não sei se é porque eu estudei em Piracicaba e a prevenção para a gente sempre foi algo muito, muito forte, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, na USP, né, para o meu doutorado, eu senti muita diferença, né? Que na FOP a gente já falava de mínima intervenção, então desde 1997, quando entrei na faculdade, e tive aula com o Jaime Cury, né, para vocês terem uma ideia, tive aula com a Mônica Serra, que é realmente uma pessoa que me ensinou muito sobre a mínima intervenção e que me fez me apaixonar pela dentística. E quando você fala até do curso de atualização, eu vejo muitos cursos, a gente, né, acompanha aí uma quantidade muito grande de cursos que está muito preocupado em formar a pessoa dentro da dentística como uma dentística restauradora, né? E no nosso curso, eu falei para você, né, eu conto até a história aqui de bastidores, que você teve a ideia, o projeto do curso de atualização, e você falava, cara, vamos fazer o curso de atualização, o curso de atualização. Eu falava, bom, com uma condição, que a gente pudesse falar realmente, né, de prevenção, que a gente pudesse falar de manutenção preventiva, que a gente pudesse começar a falando de doença cárie e doença não cariosa. E eu acho que a gente pegou né, a gente está indo aí para a quarta turma, né, e turmas aí super especiais, todas elas, para ninguém ficar com ciúmes, né? Mas a gente acabou de finalizar, eu vi que a Juliette estava aí, a nossa turma de mulheres, Girl Power total, né? Então estamos esperando por vocês também, as inscrições abertas. Começa no final de agosto, vai até o início de dezembro. É um curso que completa. Então eu falo, da dentística, vai ter preparo? Vai fazer preparo pra caramba. E ó, a Dé é brava, gente, porque a gente faz preparo, faz todos os preparos, né? Vai ter. Vamos falar de pino de fibra, vamos fazer prática? Vai fazer prática, vai fazer prática de alimentação, vai fazer prática de tudo, né? Mas a gente tem um conteúdo teórico também muito bacana. A gente começa com a doença não cariosa, a gente termina com gestão, né? A gente fala de manutenção preventiva, a gente fala de creme dental, a gente entra com laser também, né? E a gente teve o depoimento da Beatriz lá do Rio de Janeiro que ela fala, pô, o laser fez a diferença na minha vida. Eu falei, Bia, mas eu dei, né, assim, um dia de aula, eu quero que você venha para mais. Então despertou no aluno e desperta o aluno para muitas coisas, né? Você fala muito de comunicação, de influência, de redes sociais, o que é muito legal do dentista praticar. Você faz com que os dentistas pratiquem, né? Isso, e a gente fica de olho, né, nos alunos aí, a gente passa a seguir todo mundo e vai orientando, o que é muito legal. Então é um curso muito completo, né? E falar de cremes dentais lá, eu falei, não tinha como não falar de cremes dentais. Eu não sei se eu fui, você falou, você visualizou. Eu não sei se eu visualizei isso, porque era uma coisa que já era óbvia para mim, né? Trabalhar com creme dental, e eu comecei a trabalhar com creme dental por conta da hipersensibilidade.
E aí, trabalhando muito mais com cremes dentais dessensibilizantes, então, assim, se perguntar o que for de creme dental dessensibilizante, eu sei que eu domino. Os outros eu fui estudar muito mais, né? Todas as outras categorias. Mas a história que eu sempre conto também é que eu falei muito e eu era speaker de Sensodyne numa época, sei lá, quase 10 anos atrás, um pouquinho menos, e um dia me falaram, cara, você é a primeira pessoa que está falando sobre prescrição de creme dental. E sorte que era uma pessoa, né, que eu tenho como amigo hoje, que foi quase um mentor ali naquele momento de falar, cara, você precisa falar mais sobre isso, porque eu venho da dermatologia, na dermatologia a pessoa também vai comprar lá na prateleira da farmácia um filtro solar que não precisa de receita ou alguém para orientar. Você pode ir lá pegar igual o tubo de pasta de dente. E eu falei, realmente, né? E aí, falando de prescrição, e eu já perdi a conta de quantos anos atrás eu já falava de prescrição individualizada. Mas tinha uma história também, né? Daí eu estava dentro da universidade. Eu estava um pouco confinada nos muros da universidade, e a partir do momento em que eu resolvi sair um pouco mais, e aí tendo contato com as empresas, tendo contato, sendo speaker de grandes empresas, eu começo a ver que existe um mundo lá fora e que existem dentistas que precisam dessa informação. E que os meus artigos, putz, seus artigos estão publicados lá na puta revista. Ah, legal, bacana. Nossa, conta ponto para mim lá pro meu relatório final, conta ponto na hora de eu conseguir bolsa, conta ponto. Mas quem é que lê? Quem é que vê? Né? E aí, quem é que eu estava dando aula de prescrição individualizada? Era para dentista, que estava indo nos jantares e cafés da manhã que as empresas estavam fazendo. Eu falei, Exato. E doutora você sabe que eu percebi, assim, desde que vocês começaram a falar sobre esse tema, que o dentista não sabia nem que existiam tipos de flúor. Ele achava que era só flúor, né? Então, hoje era bom até você falar assim, que são 4 tipos de flúor, que era engraçado que você conversava, a pessoa, nossa, tem outro tipo de flúor? Na verdade, eu achava que era flúor. Tem tudo flúor ou não igual. tem flúor? Na verdade, é tudo igual. Na verdade, hoje a gente tem que entender que nós temos quatro tipos de fluoretos e que vão ter indicações diferentes, ou não indicações diferentes, mas que vão ser utilizados de formas diferentes. Sim. E era bom até você falar para o pessoal entender, porque realmente o dentista não teve essa faculdade, e a gente sabe que dos 415 mil dentistas que a gente tem no Brasil, menos de 10% se atualizam. Então, já considerar que apesar de ser óbvio, não é óbvio, né? Então, era bom até Ou você falar assim, como hoje nós temos 4 tipos de fluoretos. uma vez eu falei pra você, né? Eu fiz até um post sobre isso já acho que tem mais de anos. Eu falei, cara, tô cansada de falar o óbvio, né? E aí eu falava muito com o PV também, que eu falava todas as aulas que a gente ia dar, eu saía de todos os congressos, eu sempre pergunto, e aí, como foi? Eu pergunto pra ele pergunta pra mim, a gente sempre se criticou ou ajudou muito em materiais, e eu falava assim, nossa, dei aquela aula mais do mesmo. E o PB falava, não, sua aula foi o máximo. E ele falava a mesma coisa, e eu falava, e aí, o que você achou da minha aula? Eu falei, nossa, foi muito boa. Ele falou, nossa, acho que eu falei, liguei o on ali e foi. E não, porque a gente via eu via que as pessoas eram impactadas pela informação que ele estava dando, porque eu estava ali no meio da galera, e eu vi vice-versa. E aí um dia você falou para mim, falou, o dito precisa ser, como que é? O óbvio Precisa precisa ser ser dito dito e e repetido sempre. repetido, né? E aí, todas as vezes que eu começo todos os meus cursos de laser e começo a perguntar, ou os de creme dental, quem já conhece, quem tem, quem... Eu falo, mas informação, eu mesma aprendi laser com repetição, né? Eu lembro de assistir a aula do professor Carlos quantas milhões de vezes, ou aulas de física da Denise Zezel, né? Precisei assistir muitas aulas para poder dar aula hoje também, né? Foi uma trajetória que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que a gente está dando aula Uhum. hoje, a gente não começou ontem. E que a gente começou há muitos anos atrás, a gente começou às vezes no seminário de graduação até hoje, né? Então, é uma trajetória dura, muitas vezes, né? Que a gente aprende, a gente vai se lapidando. Mas a gente vai precisar falar do óbvio sempre. E aí chega os cremes dentais, eu começo a ficar surpresa das pessoas falarem: nossa, mas existe diferentes tipos de fluoreto, existe diferentes tipos de categorias de cremes dentais? Nossa, mas existe, acontece isso e outro. Eu posso ajudar o meu paciente prescrevendo um creme dental específico para ele? Então, assim, começa, né, uma discussão muito ampla. E quando a gente escreve o livro, né, que vem ali no momento de pandemia, em que a gente estava buscando fazer alguma coisa, né, e que a gente senta todo mundo do GPE, que a gente fala, ok, então vamos dividir aqui todos os assuntos. Me lembro desse dia, eu lembro onde eu estava sentada ali no centro de treinamento, tinha recém-inaugurado, né, e era assim, então você escreve de odontologia do esporte,
Vitor, você que gosta de dentística vai escrever sobre resina e cerâmica. A Miriam vai te ajudar. Vini, você que gosta de clareamento vai falar de clareamento. Bruna, você que é odontopediatra vai falar de odontopediatria. E assim foi, né? E foi uma coisa muito orgânica, muito natural. E claro, a Mari e a Raquel, que eram duas alunas que trabalhavam na linha de pesquisa, a Mari que numa empolgação só, já fazendo lista ali de tópicos, né, sonhando com material, elas entraram como coordenadoras também, como autoras do livro principais ali, e a gente teve um putz trabalho para juntar tudo, fazer todas as fotos, enfim, tal. E quando o livro sai, né? O Kleber tá ali, ó, o Kleber tá, ele sabe o furor que foi, né? De todo mundo querer o livro, e o livro, sim, é um livro bonito, é um livro agradável, é um livro gostoso de ler, né? Todos nós, a equipe do GPEC, nós gostamos de lidar com o clínico, né? Não somos tão científicos, somos científicos, mas gostamos, todos, acho que gostam da clínica. Então a gente teve uma facilidade, talvez, de trazer informação para as pessoas, né? Então o livro, essa semana, o Kleber já está com o livro agora, com a reimpressão, então a gente está com o livro de laser já é a terceira reimpressão e para o livro de cremes é a segunda. Então já temos aí disponíveis para todos. E é um assunto que a gente precisa dominar também, não só para agregar valor, para ajudar o nosso paciente e para direcionar, porque os nossos pacientes são perdidos. Você falou do tipo de fluoreto, né? Existem vários tipos de fluoretos íons, né? Flúor, que são monovalentes, ou hoje existe uma tendência a gente ter os polivalentes por conta da desgaste dental, por conta de envelhecimento precoce bucal que a gente está vendo aí desenfreado, né? Então, os íons polivalentes, que são, na verdade, hoje a gente está falando do estanho, ele é algo que a literatura já mostra algum grau de evidência para a proteção do esmalte. Os monovalentes que a gente está mais acostumado, que a gente está falando aqui de fluoreto de amina, que está saindo do mercado brasileiro, mais fluoreto de sódio e o MFP, que é o monofluorfosfato. Né? Então, existe diferença entre eles? Muita diferença. Né? Quando a gente fala da entrega do fluoreto que vai no nosso creme dental, eu preciso entregar de uma forma o fluoreto solúvel. Né? E muitas vezes, quando a gente está falando do MFP, o MFP, a gente não consegue ter sílica junto com ele, a gente tem que ter o carbonato de cálcio. E o cálcio, ele vai atrapalhar um pouquinho ali pra gente, porque a gente vai ter uma reação lá dentro do tubo com monofluorfosfato, então com flúor com cálcio. E aí a gente pode ter, por o MFP, uma redução ali dessa proteção. Ele é ruim? Não, de forma alguma, ele é excelente. Ele é um excelente anticárie. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a concentração e a gente tem que tomar muito cuidado com a validade desse creme dental. Então, hoje, assim, um creme dental muito seguro seria um creme dental com fluoreto de sódio, com uma concentração acima de 1000 ppm, 1100, usualmente é 1400, 1450 ppm de flúor. O MFP também, mas nunca escolham com uma concentração baixa de 1000, 1100, mais alta também, porque ele pode ter essa reação dentro do tubo. E o flúor solúvel que vai ser entregue vai ser menos que 1000 ppm de flúor. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E a mina, que a gente estava gostando tanto dela, na verdade, porque o trabalho da Mari, o trabalho de mestrado já tinha mostrado ali um efeito interessante não só anticárie, mas para a proteção do esmalte. Uhum. E a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente... E ficou ruim, assim, porque para o paciente atleta, né, Ana, que a gente tem dois desafios para alguns tipos de modalidades esportivas. Por exemplo, quem é ciclista, maratonista, quem pratica esportes de endurance, que são de longa duração, tem contato frequente com açúcar, né? Porque açúcar é energia pura. Então a gente tem nos grupos assim o risco de cárie, né, de lesões de cárie e risco de corrosão dentária. O fluoreto de amina ele é excelente para cárie e ele ajudava nessa prevenção, na verdade, assim, minimizar essas agressões frente ao aço. E o pior ainda que agora o Omega de cáries ainda trocou por um MFP, que não é um fluoreto adequado para combate de corrosão, na verdade. Então, assim, o MFP para o atleta, ele não seria um bom indicado. Então, a gente tem que buscar ou no fluoreto de sódio ou no fluoreto de estanho. Porque ele não vai ter... As reações que acontecem para o MFP, né, liberar íon, geralmente está muito associada com biofilme, com a placa bacteriana, né? Exato. Então, alguém escreveu a Laura Seco, todos órfãos do fluoreto de amina. Exato. A gente gostava muito, né, de Elmex Anticari, laranjinha, lembrar para todos vocês, por conta da mina, né, e da possibilidade aí de algum tipo de proteção
e da possibilidade de ser um bom anticárie também, porque a amina também tem comprovação científica de ter uma espalha, vai para interproximal, era um creme dental que eu vou falar para vocês que eu usava também, né? E hoje ele se transformou num triplação. Exato. Só Num para o triplação. pessoal entender também, gente, geralmente os cremes dentais que tem MFP são os mais baratos também, né? Geralmente os cremes dentais Isso. mais baratos lá na farmácia, no supermercado, são aqueles que estão lá embaixo. São tripulações, porque que vem com MFP. Não que seja ruim, ele é um excelente anticário, como a Ana falou. Só É, que para quem tem frequente a presença de ácido na cavidade bucal, ele já não consegue uma, exercer a função exatamente. dele. Uma opção que a gente tem alguns trabalhos começando a mostrar ali, porque o nosso padrão ouro, na verdade, para proteção do esmalte, que a gente não tem no Brasil, é o estanho, né, o fluoreto de estanho com a quitosana, tá? Então a gente não tem nenhuma formulação aqui no Brasil que a gente fale, olha, né, vamos trazer para o Brasil, né? A gente sempre questiona a própria Colgate, a Elmex para vir para o Brasil, a gente não tem. A Cláudia está aí, estão falando sobre as duas formulações. Aqui no Brasil vai ficar só o MFP, tá? Mas lá fora a gente vai achar as duas formulações. A mina continua lá fora, né? Mas uma opção hoje que a gente tem aqui no Brasil é a família de gengiva detox. E aí, gengiva detox, só que presta atenção, a gente tem três gengiva detox. Tem um de sensibilidade, o antitártaro e tem um de proteção completa. A gente tem que trabalhar com dois, tem um deles que é só fluoreto de... dois são fluoreto de estanho, cloreto de estanho e um é fluoreto de sódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado ali também na hora da escolha, mas ele vai ser uma possibilidade, né? Porque o estanho ele tem um anticárie também, ele vai ser um protetor, né, para cárie, não tão uma evidência tão forte como o NAF, o MFP, mas talvez ele vai ser uma opção, enquanto a gente não tiver outra no mercado, né, para esse paciente, né, e a gente vai ter que buscar. Hoje tem um trabalho da professora Thaís Caramucci, né, que orientou a Cláudia Cairala, ela mostra que existe uma possibilidade aí de usar os cremes dentais de oral B que tem o estanho, tá? Então, é Vai super importante. provavelmente, assim, é óbvio que as pesquisas estão caminhando, né? Uhum. Mas agora a gente, e assim, só também destacar e deixar claro para o pessoal que o creme dental, ele não evita o desgaste Boa. dentário, nem a fluorodiamina, mas ele minimiza bastante. O nosso padrão ouro, que é o Elmex hoje, não é vendido aqui, é vendido só na Europa. Ele não resolve. Então, uma das, ele entra dentro de uma, como uma ferramenta, mas a orientação com o seu paciente atleta, ele continua. É o que a gente tem realmente estabelecido, tá? Então, fique claro nesse sentido. Hoje, possivelmente no Brasil, vai ser uma alternativa. Agora, é certeira ainda? A gente tem certeza disso? Não. É o que os estudos vêm apontando. Mas não tem como, assim, o Elmex Road ainda está aqui, o Oredistan está caminhando nesse sentido, né, da Oral-B. Então, provavelmente pode ser. Alguém perguntou do enxaguante. Parece que o enxaguante, pelo menos, não ouvi falar nada se vai mudar a formulação, mas é possível que mude, porque, pelo que eu entendi, é que Acompanha. essa produção do fluorediamina estava muito onerosa para a empresa, tá, não estava compensando, e geralmente a empresa é assim. E Aí é era que é muito feito no custoso, Brasil, ele era importado, né? Então, por isso que né? ele tinha Então, um mais então, alto. chega para cá pra gente muito oneroso, né? Então, provavelmente a empresa viu que já não compensava. Aham, é isso mesmo. Ó, só tá abrindo aqui uma informação dos gengivas detox. O que tem fluoreto de estanho é o Sensitive Care. E o gengiva detox do proteção completa. O que é o que eles chamam até, tá escrito em espanhol, tá Sarro Defense, né? O antitártaro, ele é fluoreto de sódio. Então ele, por exemplo, não vai ser indicado ali pro atleta, tá? Então vai ser só o, o Sensitive Care e o Gengiva Detox Proteção Completa, tá? Os demais, o outro são todos com fluoreto de sódio. Então, assim, tem estanho, né? O que você falou, Décio, isso é super importante. A gente não vai terceirizar nunca, 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 nunca para o creme dental. A gente não vai colocar, apoiar no creme dental e falar, puxa, é isso que vai proteger o esmalte do meu paciente. Talvez dentro de tudo que a gente passa nesse paciente, 5% é esse creme dental, né? Eu me lembro muito do trabalho da Samira, quando ela publicou o trabalho mostrando que o próprio Max Erosion, que já mostrava resultados muito importantes ali, e era o único que fazia a proteção do esmalte, frente a vários outros que eram dessensibilizantes, e que tinham aqui no mercado brasileiro também, várias canais aí em redes sociais, ou mesmo, né, digitais,
UOL, Terra, procurando, falando como que o creme dental não protege. Não protege, gente, né? Então, mas acho que a gente ainda vai ter que buscar novas formulações aí, porque ficamos realmente um pouco órfãos, né, dessa prescrição aí para os atletas. E na verdade a gente entrou num embate, né? Porque o consumo de ácido aumenta e a gente está falando de um grupo que ele precisa ter ele tem uma demanda energética que está muito relacionada a bebidas ácidas. É muito difícil a gente conseguir evitar. Eu tenho acompanhado alguns estudos, eles tentam colocar algumas formulações novas em que deixe menos ácido, mas a tendência é que sempre vai ser ácido. Sim. Né? Então, não é algo que a gente. Então, esse consumo ele está cada vez maior. E hoje a gente também tem. É porque o creme dental ele é importante porque ele é algo que a pessoa usa todo dia. Então, seria de grande relevância você pensar isso todo dia, 3 vezes ao dia, ao longo de um mês, 12 meses. Efetivamente, a gente teria um ganho. Agora, a gente não tem um creme dental que não consegue fazer isso, né? Então, a gente entra realmente numa sinuca de bico que a gente vai ter que contar que provavelmente as pesquisas apontam que o Oral-B consiga, dentro desse produto, realmente conseguir minimizar essas agressões. Eu acredito que, possivelmente, se a Oral-B conseguir isso, outras marcas vão tentar fazer a mesma coisa. Porque é o perfil do nosso público, né? Já vou adiantar para vocês, tem outras marcas que vão substituir o tipo de flúor aí e vem formulações novas aí. Amanhã eu te conto, Dé. Não, eu já imagino. Vem, né? A gente já está testando. A Mari já colocou no trabalho dela, no doutorado dela também, né? De grandes marcas aí chegando no Brasil com estanho, mas também com essa função, né, de proteção e também de ser anticárie, tá? Para isso. Beleza. Bom, Ó, pra só me gente... perguntaram aqui, ó, para repetir, por favor, quais são os que têm fluoreto de estanho. Então, é o Sensitive Care e o Proteção Completa, tá? O anti-tártaro Beijo. só não tem, que é fluoreto de sódio, tá? Uma composição bem básica, é um anti-tártaro que tem zinco, mas composição sempre minimalista ali, tá? Mas não tem o estanho. Tá. Para a gente ir só ir encerrando, Ana, falar de outro ponto que é muito importante, que ganhou relevância um tempo, depois o pessoal meio que. O pessoal fica muito preocupado com a abrasividade, né? O RDA, por exemplo. Você acha que isso é algo que o dentista ele teria que se preocupar ou não? Já deixou isso de lado? O que você vê isso hoje? Eu acho que ele é mais um fator que a gente tem que conhecer do creme dental, mas nem sempre a gente vai ter essa informação. Essa informação a gente vai conseguir através de testes que foram feitos em trabalhos de pesquisa e nem sempre a gente vai ter acesso àquele trabalho. Né? Então, são pouquíssimas as empresas, você tá, acho que só a Edelweiss coloca o valor de RDA na caixa, mas não é algo que a gente deveria trazer assim como algo limitante, ou, nossa, eu vou prescrever isso daqui, eu não vou prescrever porque tem um RDA muito alto. Principalmente porque o RDA, e eu falo para vocês, nós, né, eu e a Raquel, a gente sempre se preocupou, nos preocupamos com o RDA para avaliar, para correlacionar, na verdade, com a perda de tecido. Então, nós já, Uhum. por exemplo, fizemos avaliação de Colgate Total 12, por exemplo, vou pensar um que é bem comum, 3 vezes. E nós tivemos resultados diferentes em 3 vezes, ou seja, são lotes completamente diferentes. Então, eu não tenho um valor absoluto. Então, quando existem tabelas de RDA, eu sou super contrária, primeiro, a gente levantar isso, e segundo, de onde tiramos esses valores? Porque se nós temos 3 valores, está lá no livro, está lá no começo do livro, no capítulo que a Raquel escreveu, mostrando que não dá para ser. É um valor que é muito mais para avaliação da produção, do lote, né? Então, variando entre 80 e 100, cara, é diferente, né? É claro que a gente sabe que aqueles que têm carvão ativado vão ter abrasividades mais altas, aqueles que têm o pirofosfato, né, ou que vão ser antitártaro, talvez tenham uma abrasividade mais alta, mas eu acho que essa não é algo tão relevante, não vai trazer uma maior. Se você pegar, putz, um atleta que você está consciente, que já passou por você, que ele já entendeu, já usa placa para dormir, já usa protetor para fazer o esporte, ele já sabe como consumir o ácido ou o próprio açúcar de uma forma equilibrada, consciente. Ele está muito ali já, e provavelmente você vai parar ou interromper todas as sequelas que ele estaria começando, tá? E aí você coloca um creme dental, ele vai lá e escova durante uma semana nas férias na casa do amigo dele, com creme dental com carvão ativado, com flúor, mas que tem carvão ativado. Isso vai ser tão prejudicial para ele? Não sei, tá? Então, mas eu vou falar para vocês que eu acredito que não. Não sei porque a gente não tem esse dado para dar, né, de pesquisa, mas não acho que vai ser um grande problema.
tá? É claro E eu, que eu, eu, eu vejo que acho que talvez a nossa grande preocupação seria com cremes dentais removedores de mancha, branqueadores, né? Eles sim teriam um RDA mais alto. Mas, em tese, o dentista não prescreve creme dental clareador. Então, não vejo que seria uma preocupação tão grande nesse sentido, já que a gente já considera que o dentista não vai fazer isso. Quando a gente olha os cremes dentais que a gente tem disponível, a gente não entende que o RDA delas já estão aceitáveis, né? Geralmente a maioria delas estão abaixo de 140, 120, geralmente os que a gente usa, né? sim, com certeza. E hoje é uma preocupação das empresas diminuir esse RDA, diminuir a quantidade de uma sílica, diminuir ou trabalhar com sílicas completamente diferentes que vão trazer abrasividades mais baixas. Então, hoje é uma preocupação, sim, das empresas das indústrias de oral care. A New Dental Care, por exemplo, é uma outra empresa que fez uma avaliação, tem um portfólio, está lá no site deles, o portfólio com toda a bula do produto e mostrando também. E eles mandaram para o mesmo lugar que a gente manda, porque eu recomendei para o Fábio, falei, manda lá para o laboratório do Anderson Hara, lá na Universidade de Indianápolis, e ele traz um RDA muito baixo, né? Mas avaliado. Agora, se ele pegar os mesmos produtos hoje, depois de alguns anos, talvez ele tenha outro valor de RDA. Mas ele Uhum. tem uma média. Então, a indústria, eles sabem, né? Como trabalhar com isso. Mas acho que não deve ser um parâmetro aí que a gente deve levar tanto em consideração, não. Concordo. Bom, Ana, vamos encerrar a live, porque sua hora é cara, né? Eu já estou muito endividada por causa disso. Às 9 horas. Eu falei que era 1 hora de live, mas Eu já tô alguém desde perguntou. as 7 aqui sentada, ó, fazendo live. Eu adoro, tô Não, achando só para que eu avisar gosto. pro pessoal que amanhã a gente vai ter a aula, vai ser lá no YouTube, 7h30, e lá eu vou falar sobre creme dental dessensibilizante, porque não daria tempo de a gente falar sobre tudo, tá? Então, aqui a gente falou mais voltada para realmente questão de fluoreto, de cárie e corrosão dentária, mas amanhã a gente fala sobre creme dental dessensibilizante, mas a aula vai ser lá no YouTube. Na quinta-feira, a gente tem o Paulo Vinícius, a gente vai falar sobre envelhecimento precoce bucal. E na sexta-feira a gente vai falar sobre doping na odontologia, que o pessoal também tem muitas dúvidas, qual a medicação que a gente não pode utilizar ou não. E no domingo a gente também tem outros assuntos aí, eu vou falar sobre hipersensibilidade, focar muito em ácido, a gente vai conversar muito sobre isso. Então tem uma semana aí de conteúdo. Ana, obrigada por participar mais uma vez, né? Depois de 4 anos, eu acho que foi a nossa live que a gente fez em 2020. Sério? Foi 2020, na época da pandemia. Ô, louco. É que você viu que eu agendei lá em 2020 pra gente fazer essa live agora, pra ver como tá. Até parece. Até parece. É que vocês, pessoal, vocês não viram quando a gente faz aquelas atividades, né, que eu chamo de novelinha. Quando a gente está na São Paulo Dental Studio, vocês veem 2 minutos. O negócio dura 10 minutos, são 8 rindo, 2 sérios, não é verdade? Então eu falei, Será será que que, essa mas live será vai... que, ô, Ana, será que o pessoal ia querer passar uma tarde com a gente fazendo gravações, a gente bebendo água, bebendo cerveja, falando sobre hipersensibilidade, gravando conteúdo? Seria muito legal. Você não Seria acha? muito Eu bacana. acho. A gente Eu podia acho que o abrir pessoal uma ia querer. atividade. A gente ia mais rir, mas ia ter conteúdo também. Mas aí depois a gente. E isso, a gente podia criar uma coisa assim, como criar conteúdos, né? E aí a gente podia fazer uma tarde. Ó, a Sonália já levantou a mão aí, ó. Sonália participou já dessa atividade aí. E fez Não é bonitinho, mesmo? Participou. né? Como criar. Ó, ideia, como criar conteúdo. Então, drink and learning. Olha só, a gente faz uma tarde. Porque esse é um desafio para o dentista que todo mundo tem muita dúvida. Putz, mas vou falar do quê? Gente, tem tanta coisa para falar. Pega um Muita livro, coisa. faz assim no livro. Ó. Tchum, que você abriu, você pegou algum tema e coisa de 1 minuto, né? Não Olha é. lá, tô dentro. Porque aí nesse dia dá pra gente destrinchar muita coisa e mostrar para as pessoas que não é esse monstro de 7 cabeças. Inclusive, no domingo eu vou falar sobre isso também. Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, criar conteúdo é difícil. Não é. É porque você não parou e sentou para pensar mesmo. É que às vezes tem gente que tem preguiça de pensar. Então, mas você passa, gente, meia hora, você consegue simplesmente pensar em 50 tópicos para serem falados. Agora imagine com a presença da Ana Cecília, a gente tomando um vinhozinho, uma água e gravando conteúdo ao vivo. Ia ser massa, Ana. Ia ser. Eu topo. Amanhã a gente já desenha isso aí, ó. Já dá trabalho para Laura e para Ana Paula. Exato, coitada. Ana, obrigada, viu? Obrigada aí. Foi bom demais. Pessoal, espero que tenha sido proveitoso para o pessoal, mesmo falando de dois assuntos, mas eu acho que linka muito para a rotina do atleta. E assim, eu espero conto com a presença de vocês ao longo dessas aulas que a gente vai ter nos próximos dias. E você é sempre uma rainha, né? Com esse sotaque maravilhoso paulista, né? Que todo mundo Tem ama. sotaque, não. Poxa, tem, você fala em previsibilidade identitária, meu.
Parece. Até parece. Ó, Ah, Vera, não, Ana, só que obrigada eu, parabéns pelo teu projeto mais uma vez, né? Como eu falei para você desde o início, né? Te apoio, bora lá, que você está aí numa trajetória ascendente, tá? Então você tem um papel ali super importante, da mesma forma que eu falo, ah, putz, às vezes é muito o óbvio precisa ser dito e repetido, né? Para o laser, para cremes, para hipersensibilidade, você tem um papel ali para odontologia do esporte, para a doença não cariosa, para o envelhecimento precoce bucal, para essas coisas muito, muito importante. Para cremes dentais, para o laser também, super importante, né? Então que você continue aí a fazendo seus projetos, que você impacta muitas pessoas, muitas, muitas pessoas, né? E que seja só sucesso aí, que essa semana seja muito boa. É divertido, é trabalhoso, mas é muito bom, né? É divertido. é, é. Mas é isso, obrigada, viu, Ana? A gente se vê logo, logo, né? Daqui a pouco, algumas horas. Mas Beijo. beijo pra todo mundo, gente. Boa noite.